indo dormir com o Espírito Santo. João 16, verso 13 ao 14. Mas, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo-á de anunciar. Seja muito bem-vindo à nossa série Indo Dormir com o Espírito Santo. Eu sou o pastor Elianai e é uma alegria estar contigo nesta noite para aprendermos mais sobre o Espírito Santo e invocar a sua presença. Louvado seja Deus! Hoje eu quero te falar sobre uma das verdades mais profundas do Espírito Santo. Geralmente, quando nós pensamos no Espírito Santo, lembramos dos dons espirituais, lembramos que ele é o Consolador, lembramos que é ele quem opera os sinais, as maravilhas que Cristo conquistou na cruz do Calvário. E tudo isso é obra do Espírito Santo. Porém, existe algo mais profundo. O que o Espírito Santo realmente deseja é revelar-nos a Jesus Cristo. Como que é possível que hoje, passados já 2000 anos, em que Cristo se entregou na cruz do Calvário por nós, existam testemunhas em todo o mundo que estão dispostas a morrerem por Cristo Jesus. Por que isso acontece? Porque o Espírito Santo atrai as pessoas para Cristo. O Espírito Santo, ele sempre nos conduz a olhar para o que Cristo fez na cruz do Calvário, não de uma maneira histórica ou como um simples conhecimento, mas de maneira revelada, de maneira que se torne real em nossos corações. Uma pessoa que não nega Cristo diante da morte, meu amado irmão, é porque teve revelação do Espírito Santo de quem é Jesus Cristo. Eu não conheço de nenhuma outra religião aonde as pessoas estejam dispostas a morrerem por Cristo. Aleluia! E isso acontece porque Jesus Cristo morreu primeiramente em nosso lugar. Mas como ter essa certeza no nosso coração? É o Espírito Santo que assim o faz. Louvado seja o Senhor Jesus. O Espírito Santo, ele nos revela quem realmente é Jesus. Como estamos falando, muitas pessoas conhecem o Jesus Cristo histórico. Outros veem a Jesus como um grande mestre. E há até quem diga que Jesus foi o maior psicólogo que existiu. Mas o Espírito Santo nos revela que Jesus Cristo é Deus. Ele é o Filho unigênito de Deus. E aqui existe a grande diferença. Porque o Deus que nós servimos é um Deus verdadeiro. Aleluia, um Deus que caminha conosco. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 3. Olha o que o Senhor nos ensina. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Qualquer pessoa que se posiciona contra Cristo, essa pessoa estará possuída de espíritos malignos. A pessoa que é contrária a Cristo representa o anticristo. Há nela um espírito maligno. E toda pessoa que diz que Jesus é Senhor genuinamente na sua vida, que aceita o senhorio de Cristo, quando faz, quando diz, é pelo Espírito Santo de Deus. E aqui eu quero abrir um parêntese para compartilhar contigo que é muito importante. Quando vamos orar por alguém que está manifestando, mas você fica na dúvida, porque a pessoa às vezes está ali meio quieta, você não sabe se está zombando de você, ou se a pessoa está em alguma outra situação e você quer saber se existe um espírito imundo habitando naquela pessoa, você diz para aquela pessoa, repete comigo, Jesus Cristo
é Senhor da minha vida. Jesus Cristo é o Senhor da minha família. Jesus Cristo é quem me governa. Jesus Cristo é o Rei dos Reis sobre a minha vida. Meu irmão, se tiver um espírito maligno ali, ele vai manifestar, porque ele não consegue aceitar, e é a palavra de Deus. Veja só, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Louvado seja Deus. É o Espírito Santo que nos convence aqui dentro do nosso coração de que Jesus é Filho de Deus. É Ele quem faz a Bíblia se tornar um livro vivo. Quantas vezes você já leu o mesmo texto, mas de repente o Espírito Santo te traz uma nova revelação, traz aquele mover dentro daquele texto que você está lendo. E quantas vezes você está lendo um texto e aquele texto fala contigo diante da luta que você está passando. Passa um tempo, você está passando outra batalha e de repente lê aquele texto, é outra situação, mas o texto também vem a servir. Por quê? Porque a palavra ela se torna real pela pessoa do Espírito Santo. Louvado seja Deus. O Espírito Santo forma o caráter de Cristo em nós. O maior milagre, meu amado irmão, não é o enfermo ser curado. O maior milagre é um pecador tomar a decisão de aceitar a Cristo como Salvador. E agora, aquela pessoa que estava presa no pecado, que estava presa nos jogos, nos vícios, na prostituição, no adultério, na arrogância, nos seus orgulhos, na falta de perdão, essa pessoa que estava tão presa durante toda a sua vida e não conseguia se libertar, de repente, os familiares, os amigos começam a olhar para essa pessoa e dizer: o que há com você? Você está diferente. Há uma alegria em ti. O que aconteceu? Aleluia! Esse aqui é um testemunho comum. Não é um testemunho incomum. Isso aqui é comum de acontecer. A pessoa que aceita Cristo, ela vai dizer, então, para aquela pessoa que a está questionando, vai dizer: é que eu aceitei a Cristo como meu Senhor e Salvador. Aleluia! O Espírito Santo, ele faz isso todos os dias na nossa vida. Olha só, 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Quem olha para um crente genuíno, percebe nele a pessoa de Jesus. Isso é maravilhoso, meu irmão. Louvado seja Deus. E quem pode fazer isso é a pessoa do Espírito Santo. Louvado seja Deus. O Espírito Santo não apenas trabalha ao nosso redor, mas ele trabalha no nosso interior, mudando os nossos pensamentos, mudando as nossas intenções, purificando as nossas intenções, e ele também nos ajuda a perdoar e nos ensina a amar com o amor que vem do Pai das luzes, do nosso Senhor. Louvado seja Deus! Aleluia! Essa palavra diz que nós somos transformados de glória em glória, ou seja, hoje eu como crente, como servo do Senhor Jesus, sou melhor do que ontem e amanhã serei melhor do que hoje. Aleluia, que as pessoas possam ver mais e mais a glória de Jesus na tua vida. É isso que trata este texto. Ou seja, é um processo contínuo até a volta do Senhor Jesus, ou que o Senhor nos chame para a glória. Cada dia nós ficamos menos parecido com o velho homem e mais parecido com Deus. Quanto mais do Espírito, mais de Jesus. Aleluia! Às vezes nós pensamos que uma vida cheia do Espírito Santo será marcada apenas por manifestações extraordinárias, o que é magnífico, é lindo, mas a maior evidência de uma vida cheia do Espírito é amar a Cristo acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Uma pessoa que está cheia do Espírito Santo,
ela ama ao Senhor Jesus acima de todas as coisas. Nada a move da sua posição. E você percebe que ela tem amor, ela tem carinho, ela tem respeito, ela tem preocupação com o seu próximo. Quem anda com o Espírito Santo naturalmente começa a desejar ser discípulo de Jesus. Você que está caminhando comigo todos esses dias, nesta nossa série tão maravilhosa, eu tenho certeza que você está se tornando mais parecido com Cristo. E se alguém ainda não falou para você que você está diferente, é só uma questão de tempo, porque é perceptível toda pessoa que busca ao Senhor Jesus, através do Espírito Santo, será transformado à imagem e glória, à imagem e semelhança do nosso Senhor e Salvador Jesus. Aleluia! Louvado seja Deus! O Espírito Santo não nos conduz à própria exaltação, porque Ele mesmo não busca a sua glória, Ele não fala de si. Aleluia! Ele glorifica a Jesus Cristo. Tudo que o Espírito Santo faz é para que nós busquemos a presença do Senhor Jesus. E, naturalmente, isso vai acontecer dentro de nós. Nós já não queremos mais a glória dos homens, não queremos mais saber das coisas passageiras, mas queremos que o nome do Senhor seja glorificado. Que quando nós ore, o nome de Jesus seja glorificado. Que quando nós jejue, o nome do Senhor seja glorificado. Que quando nós vá trabalhar, o nosso trabalho glorifique o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Que quando alguém olhe para o nosso trabalho, diga assim: está muito bem feito. É que é um crente em Jesus. Nessa pessoa você pode confiar, porque é crente em Jesus. Aleluia! Toma essa palavra e diga: Espírito Santo, faz de mim um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. O céu será um lugar onde Jesus será glorificado, diz a palavra de Deus. Aleluia! E toda a obra do Espírito Santo aponta para esse grande momento. Enquanto nós caminhamos nesta terra, o Espírito Santo está preparando a noiva para o dia do arrebatamento, para o encontro da noiva, que é a igreja, que somos nós, com Cristo Jesus. Então, meu amado irmão, cada correção que o Espírito Santo nos traz, cada vez que Ele nos consola, cada direção que Ele nos dá, cada vez que somos cheios do Espírito, tudo isso tem um propósito. É o Espírito Santo que está nos preparando para nos encontrarmos com Jesus. E que privilégio é esse o nosso, meu amado irmão, de ter esse relacionamento com o Espírito Santo. Então hoje, antes de dormir, você poderia fazer uma oração diferente, não apenas pedindo bênçãos, mas dizendo: Espírito Santo, que a tua maior obra, que é revelar a Cristo, aconteça na minha vida. Revela-me, Senhor Jesus. Revela-me, Espírito Santo. Revela-me o amor de Jesus. Revela-me, Senhor, o que Ele fez na cruz do Calvário. Traz ao meu coração, Senhor, aquilo que eu sou e aquilo em que eu estou sendo transformado. Louvado seja Deus. Nessa hora eu quero orar contigo. Quero clamar por você e te convido a estar orando pela tua casa, pela tua família. Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua presença, porque sempre andas, sempre caminha conosco. Aleluia! Te louvamos, Senhor, pelos consolos, pelo renovo, pelo operar que tens feito na nossa vida, pelos milagres, pelas curas, pela restauração. Mas nesta noite, Senhor, acima de todas estas coisas, nós desejamos profundamente, Senhor, aleluia, que nos revele Jesus Cristo, que nos revele o amor de Jesus, que traga ao nosso coração, Senhor, o que significa a nossa salvação. Revela-nos, Senhor, da onde fomos tirados e para onde estamos indo. Ensina-nos, Senhor Jesus, a ser grato pelo teu sacrifício. Ensina-nos, ó Senhor, a estar diante de ti. Ensina-nos a te adorar, a glorificar o teu nome da maneira que te agrada, que te exalta. Deus maravilhoso também, Senhor, eu peço, Senhor Jesus, que o teu Espírito Santo
esteja inundando cada irmão, cada irmã que está assistindo este devocional conosco, esta série, onde invocamos o Teu nome e Te adoramos. Enche, Senhor, a casa dos meus irmãos da Tua presença santa, da Tua alegria e da Tua paz. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Uma alegria estar contigo neste nosso devocional. Quero lembrar você que todos os dias, às 6 horas da manhã, é postado aqui no nosso canal a leitura bíblica. Aleluia! Então entra ali e comece a fazer a leitura da palavra de Deus. Louvado seja o Senhor. Amém? Meu amado irmão, que Deus te abençoe. Coloca nos comentários algo que toca o teu coração. Dessa maneira você nos ajuda a propagar o Evangelho. Tá bom? Que Deus te abençoe e durma com o Espírito Santo.